Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou consultor de SEO e hoje eu vou falar sobre uma pergunta muito comum de uma das coisas talvez mais complicadas do SEO, que é a internacionalização de sites. Ou seja, eu já tenho meu site em português e agora eu quero, digamos, me expandir para outras línguas ou outros países e quero colocar outras versões em inglês, em espanhol ou ainda eu tenho a minha empresa com meu site no Brasil e vou abrir uma filial nos Estados Unidos. E quero que as pessoas dos Estados Unidos achem o meu site da minha empresa na língua deles, na língua correta. Bom, vamos lá. Uma das coisas mais comuns que o pessoal faz, e é digamos assim, quebra-galho que funciona no curto prazo, né? Ajuda alguns usuários, é colocar aquele botão de tradução automática do Google Translate ou outra ferramenta similar. Isso daí pode ajudar, mas não está tornando o teu site internacionalizado para múltiplos idiomas ou múltiplos países, né? É fundamentalmente uma questão técnica. Então, para o Google reconhecer corretamente e entender toda a estrutura que o site da tua empresa tem em diferentes idiomas, não basta simplesmente publicar o conteúdo em outro idioma. Não é nenhuma garantia de que isso vai dar certo, né? A questão de onde localmente o usuário pesquisa é muito significativa para refinar as buscas, né? Então, para o Google, se eu estou com o meu celular no Brasil, faço uma pesquisa, ele vai considerar que eu quero resultados do Brasil. Mas se eu viajo para a Argentina e faço a pesquisa, ele vai pressupor que eu quero resultados da Argentina, a não ser que eu defina ali diferente, mas aí exige um esforço do usuário para que ele mude esse resultado. Então, cada vez mais, se a gente quer ter um site internacional, considerar esses elementos técnicos são importantes. Primeira coisa, quando a gente fala em internacionalização, a gente está falando em mudar o idioma e mudar a região ou país para a qual aquela página, aquela URL foi pensada, né? Então tem que levar isso em consideração. Eu estou definindo um idioma e estou definindo também um país. Aí é o papel da tag hreflang, né, que define isso, né? PT, BR, português, Brasil, né? Em US, que é inglês, Estados Unidos e por aí vai. A outra coisa também que deve ter como tag nessa URL é a alternate, que mostra qual é a página, digamos assim, alternativa a qual aquela URL se refere, né? Por exemplo, eu faço meu site da minha empresa em português. Eu tenho um serviço descrito na página que está em português. Agora eu faço a versão em inglês. Então ali naquela tag alternate vai dizer na página em inglês qual é a alternativa dela e vice-versa, para o Google entender claramente que aquela página tem alternativas que no caso são em outros idiomas. Isso também é muito importante. E é claro, há que gerar um sitemap para cada um dos idiomas, nesse caso, né? Isso é um dos principais fatores para o Google conseguir reconhecer isso. Também tem outras coisas. É fundamental que tenha na página um botão seletor para o usuário e para o próprio Google, né, o robô do Google, conseguir mudar esse idioma. Ele saber diretamente pela própria interface do site que tem alternativas, né? Que eu posso ver a versão daquela página ou daquele site em inglês, português, espanhol, etc., né? Uma coisa importante que muitas vezes não consideram é a estrutura da URL. A estrutura da URL é fundamental, né? E aí tem diferentes opções. Eu posso fazer como subdomínio, por exemplo, eu tenho a minha empresa.com.br, aí eu faço o subdomínio né, EN, para mostrar a versão em inglês daquele site. Ou USA para mostrar a versão dos Estados Unidos. Ou AR para mostrar a versão da Argentina. Essa é uma opção muito interessante de se fazer, porque
Alguns SEOs relatam que é mais fácil para o Google entender essa estrutura de URL quando é feito em um subdomínio, mas isso não é regra. Também uma forma mais simples, em geral, de se fazer é com um subdiretório, né? Onde eu tenho meusite.com.br/Brasil ou /PT para mostrar o site em português, /EN para mostrar o site em inglês e por aí vai. Então, a estrutura da URL, em conjunto com as tags hreflang alternate aplicadas da forma correta, é o principal fator, né? E aí, claro, informando isso com sitemap para cada um dos idiomas. A partir disso, a gente vê como o Google leu todas essas informações, como ele indexou, o que ele indexou corretamente, e a gente vai lá para o relatório de erros ou de cobertura, né, do Search Console, ver as outras opções de idiomas, ver se isso está acontecendo da forma correta, da forma que a gente espera, e buscar os erros, caso isso não esteja acontecendo do jeito certo. Uma outra opção que pode ser interessante é o redirecionamento por IP, né? Então, quando uma pessoa pesquisa o meu site no Brasil, o site detecta o IP dela que está no Brasil e muda o idioma para o português do Brasil. Ou está nos Estados Unidos, muda o idioma para o inglês dos Estados Unidos, etc., né? Isso eu acho útil colocar apenas quando todas as outras coisas já estão funcionando corretamente. O Google já está entendendo que o teu site tem outros idiomas, né? Porque, caso contrário, olha, se alguém está nos Estados Unidos e pesquisar pela minha empresa, é difícil, ou pesquisar pela minha empresa não, mas pesquisar por uma palavra-chave que é importante para o meu negócio, que é o meu principal objetivo. Vai ser difícil o Google mostrar um site do Brasil, né? Então, eu tenho que ter a versão do meu conteúdo em inglês para que o Google identifique e localize, e se eventualmente ele mostrar uma URL do Brasil, ele redireciona para o país correspondente ao IP do usuário. Bom, aqui são umas dicas rápidas. Internacionalização e regionalização, como o próprio Google diz, termos corretos, né? É cada vez mais importante, cada vez mais os negócios são globais, né? E é algo que exige, sim, o trabalho de um consultor de SEO. Como eu disse, não basta apenas publicar o conteúdo em outro idioma, não basta apenas mudar o título e cabeçalho do site em outro idioma, porque isso não é garantia nenhuma de que o Google vai entender da forma correta. Se precisar de alguma ajuda, deixa aqui nos comentários ou pode me mandar uma mensagem para mais dicas e auxílios no SEO. Abraço!